Eu não engordei porque eu quis. Eu engordei porque eu estava tentando sobreviver. Oi, oi, minha gente. Hoje é o dia que eu decidi gravar para falar o porquê eu engordei tanto. E antes de tudo, né, eu preciso contextualizar desde o começo para que entendam por que eu engordei tanto. Eu nunca fui uma pessoa gorda desde a infância. Eu vou tentar deixar fotos conforme eu for falando. Eu não tenho também muitas fotos porque a autoestima não era muito legal. Mas para contextualizar, eu sempre fui uma criança magra, uma adolescente magra. O meu tipo físico, assim, nunca foi de ser uma pessoa obesa. Mas, nos últimos tempos, eu estava acima do meu peso, entrando na obesidade. A obesidade, pelo IMC, é a partir do 30, né? O IMC, quando você faz o cálculo e chega lá em 30, é a obesidade. E o meu estava em 29,5. Então eu já estava entrando na obesidade. Mas o que foi que aconteceu, né? Eu sempre fui uma pessoa magra, mas chegou um tempo que eu tinha engordado um pouco. Eu tenho 1,59 e eu tinha chegado a 68 quilos. Então isso tinha me incomodado. E quando foi mais ou menos em 2019, eu iniciei a academia e aí foi um processo que eu mantive na academia, mesmo depois que veio a pandemia, que passou o período da pandemia, né, e tudo reabriu, voltou, eu mantive lá nos exercícios, fiz uma dieta, que eu perdi 8 quilos, eu fiquei bem magra. Eu vou ficar deixando as fotos. E estava muito satisfeita com o meu corpo. Mas chegou um momento em que eu parei totalmente de exercícios, de me alimentar bem e tinha entrado em um novo trabalho. Era um trabalho que eu já tinha, um desejo, né, que era um cargo maior. Eu era coordenadora de um hospital, né, coordenadora de recepção de um hospital grande. Então era uma grande responsabilidade. E sempre foi algo que eu desejei. O salário não era essas coisas todas, pela responsabilidade, né, que tinha, mas eu queria me dedicar lá e acabei abrindo mão de me exercitar e de cuidar da minha saúde. Nesse trabalho veio muitos estresses, eram muitos estresses, porque era um hospital 24 horas e nesse hospital só tinha eu de coordenadora do meu setor. E aí, o hospital é 24 horas e a equipe trabalha 24 horas. Então, qualquer problema que tinha, eles me ligavam. Mesmo à noite, eu dormindo, eles me ligavam. Então, era muito estressante. E por ser um trabalho muito estressante, eu descontava tudo na comida. Eu não conseguia fazer uma rotina alimentar correta. E tipo, eu chegava em casa e era muito mais fácil para mim passar na padaria, comprar uma sacola de pão, queijo, presunto e no máximo estourando assar um ovo e jantar. E assim, não era um pão. Eram 3, 4 pães e pão doce e, sabe, o que tivesse ali eu comia. Ou passava no caminho, dependendo, é uma sexta-feira, passava no caminho de casa, vamos comer um cachorro quente. Eu nunca fui de comer muito fora, porque eu sou daquela que eu gosto de fazer, e aí todo mundo em casa come e dá certo. Mas nunca foi uma alimentação saudável. E com isso eu fui engordando, engordando, engordando. Então tal que quando eu entrei na empresa, gente, eu tenho que deixar essa foto. Quando eu entrei na empresa, era assim o meu corpo. E quando eu saí, foi assim que eu estava. Como eu disse, eu não tenho muitas fotos, mas as poucas fotos que eu tenho eu vou ficar deixando aqui registrado. E depois veio a minha gestação. Mas antes da gestação, eu já tinha feito alguns exames e estavam descontrolados. Então já estava me dando aí um alerta de que eu precisava mudar. Mas quando eu fiz esses exames e eu vi que eu estava com gordura no fígado, um iniciozinho, e o TGO e o TGP alterado. Mas nesse processo eu não dei muita atenção. E com isso veio a gestação. E aquela cabeça, né? Eu tô grávida mesmo, eu vou comer tudo que eu posso e depois eu resolvo, sabe? E pronto, aí veio o período da gestação, eu engordei muito, muito, muito. Eu acho que eu cheguei a 80 quilos. Acho que foi isso, 80 quilos. E nesse processo, depois a minha filha nasceu. Quando ela nasceu, eu não estava tão gorda. Eu estava com 70, já estava com 70 quilos. Aí eu fui aumentando, 71, 72. Por quê? No período de pós-parto, é um período muito desafiador, muito desafiador. Eu não me extrapolei muito na alimentação, porque ela tinha muitas cólicas, então acabava que eu não podia comer 100% tudo, né? A gente teve uma suspeita de alergia ao leite,
que ela ficou toda intoxicada, o corpo todo irritado. Então eu tive que melhorar a minha alimentação e o período da amamentação, aquele início de amamentação, que dá muita fome, minha mãe também estava aqui comigo, então tudo isso ajudou. E eu não engordei muito, mas chegou uma fase que eu já estava para voltar a trabalhar e eu já estava assim estressada, pensando e agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não posso trabalhar, quem é que vai ficar? E aquela ansiedade, aquela preocupação com ela e como é que vai ser, quem vai ficar? E tudo isso eu vinha descontando na alimentação. E para completar, ela nunca foi um bebê de dormir bem. Até hoje, ela tem 1 ano e meio e não dorme uma noite completa. Ela nunca dormiu uma noite completa até agora. E tudo isso me estressava. E eu sempre descontava o estresse na comida, principalmente no doce. Aqui perto da minha casa, do lado aqui, tem uma sorveteria. E assim, eu comprava um balde de 5 litros de sorvete e não durava uma semana. Era eu e o meu mais velho tomando sorvete. Então, quando meu esposo chegava, a gente não tinha mais. Quando ele ia procurar, não tinha mais. Porque eu comia tudo assim. Aí eu tava estressada. Ela não dormia bem. Era uma briga pra dormir. Aí quando ela dormia, aí era tipo a minha válvula de escape, assim, o meu momento de sentar no sofá, pegar uma bacia de sorvete e tomar. Pronto. Aí eu descontava o meu estresse assim. Então, eu comecei a entender que eu estava comendo por emoção. Então, quando eu comecei a ter essa consciência, já foi próximo depois que ela fez 1 ano, foi que eu tive a consciência de que eu estava comendo as minhas emoções. Como antes eu já tinha feito um processo de emagrecimento, né, eu já tinha passado por nutricionista, ido para academia direitinho, eu até tinha ido na psiquiatra, para conversar com ela e tudo mais, e ela até me diagnosticou com depressão. E foi muito complicado, sabe? Mas quando você começa a se tratar, você começa a ter consciência daquilo que você está fazendo. Quando você começa a ter consciência do porquê você faz aquilo e o que você fazer para evitar, por exemplo, hoje eu ainda como por emoções, mas eu tenho consciência, então até essa semana ela não estava dormindo bem e eu fiquei muito estressada. A minha vontade era atacar qualquer coisa. Sorte que não tinha muitas coisas. Então eu não me o que é que tinha? Era um pedaço de chocotone daqueles recheados. Pronto, eu comi consciente de que eu estava comendo as minhas emoções. Mas aquilo me fez tão mal, tão mal. E até hoje eu estou em tratamento, né? Das minhas emoções, e estou sempre buscando melhorar. E eu sei que o exercício físico, ele me ajuda muito com relação a isso. É tanto que eu digo pro meu esposo, eu sou uma pessoa quando eu vou pra academia, e sou outra pessoa quando eu não vou pra academia. Então, a minha intenção de gravar esse vídeo é para contextualizar o porquê eu engordei tanto e que eu decidi registrar esse processo de emagrecimento para vocês. Até me vendo assim, ai não, Jéssica, você não é gorda. Gente, como eu comi muito açúcar, a gordura, ela tá toda acumulada aqui. Então tá, que esses dias eu fiz umas fotos de como tá sendo esse processo, né? Pode ver que a minha gordura é totalmente barriga e quadril aqui, ó, e meus braços. As mulheres da minha família, elas têm os braços gordos, não é forte, assim, são braços gordos, quadrilzão, então isso é da minha genética, digamos assim, né? Então as mulheres da minha família são assim, mas enfim. E acredito que outras pessoas também podem estar passando ou ter passado por isso e depois ouvir pessoas próximas a você, você precisa emagrecer, você precisa mudar. Gente, eu ouvia isso, mas a minha resposta era, quando eu decidi, eu vou mudar, agora eu não quero. Então eu cheguei a 75 quilos. Eu nunca tinha chegado a 75 quilos. Então, pra mim, foi o auge. Aí eu iniciei o meu processo de emagrecimento. Tô registrando aqui tudo com vocês no YouTube. Até pra mim, depois, quando eu ver que eu atingi, sabe, o meu objetivo, e voltar a vídeos anteriores e olhar assim, caraca, como eu mudei, como eu emagreci e como foi bom ter passado por esse processo. Então, se você também passou por algo parecido, semelhante, eu quero dizer pra você que você não tá só, que procure ajuda. Muito importante a gente procurar ajuda. Quando eu procurei a psiquiatra, ela passou alguns exames pra mim, também vimos que eu tava com deficiência de vitamina D, deficiência do magnésio, e que tudo isso também dá aquele desânimo, né?
aquela tristeza, aquele cansaço. Então, ela passou a... Eu até tomei uma vitamina D injetável, de tão baixa que estava. Ela passou um manipulado para mim de magnésio, então eu tô tomando e tudo mais. Então, é importante a gente procurar ajuda, sabe? Mesmo que você não vá procurar ajuda de pessoas próximas de você, se você não se sente à vontade, mas procure um profissional que possa lhe auxiliar. E tome uma iniciativa, né? Porque o principal é isso. E o que eu digo que o que realmente está mudando é que eu decidi. Eu sempre coloco assim no meu Instagram: bom dia, decidida. Porque eu decidi. Eu decidi que eu vou mudar, eu decidi que eu vou mudar meu corpo, eu decidi que eu vou fazer diferente. Não é porque, 2026, ano novo, vida nova. Não, porque eu comecei em novembro. Então, eu iniciei o meu processo no dia 10 de novembro, com o intuito do dia 10 de dezembro, que seria o meu aniversário, ver como é que estava o meu peso. E eu estou mantendo isso. Hoje são 4 de janeiro, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E eu não vou parar até eu chegar no meu objetivo. E ter vocês aqui comigo me ajuda a, eu tenho uma satisfação para dar. Não vou sumir assim de repente. É tão tal que esse processo de Natal, Ano Novo, né, comilanças, eu acabei comendo mais um pouco e eu me senti muito mal, putz, eu não tô emagrecendo. E agora? Mas é um processo, eu não engordei do dia para a noite, não foi assim. É tanto que eu passei 3 anos nessa empresa. E depois que eu saí, que eu pedi para eles me desligarem para poder ficar com a minha filha, e aí foi o start, sabe? Eu comecei cuidando da minha alimentação, depois eu comecei a me exercitar em casa, depois eu fui para academia, e eu estou sempre buscando a minha melhor versão. Então busque a sua melhor versão, sabe? Se reconecte com o que você gosta, se reconecte com você mesma. É muito importante isso. Então eu precisava abrir meu coração aqui e falar com vocês sobre isso. Então é isso, minha gente. Se você se identificou com o que eu passei, se você se identifica com tudo isso, eu convido vocês a me seguir, me acompanhar nesse processo da dieta, até porque vocês são, como é que eu posso dizer, o meu estímulo, a minha força, a minha motivação de registrar aqui que eu, Jéssica, melhorei, sabe? Então é muito bom ter vocês aqui comigo. Eu fico muito feliz de verdade, de ter pessoas, meninas aqui que comentam: você vai conseguir, eu também tô nesse processo. Então você vê que você não tá só, sabe? Muito legal, muito bom. Então é isso, minha gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!